A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cristo Vivo, onde compartilharemos histórias que edificam, inspiram e fortalecem a nossa fé. Roda a vinheta! Irmãos, hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Hoje é um episódio especial porque muitas pessoas pediram para que ele viesse aqui. Vai ser muito bom porque nós podemos conhecer um pouco mais sobre todo esse projeto, sobre a história da igreja. Eu quero que vocês recebam o Pastor Luizinho. Paz do Senhor, Deus abençoe, é um prazer estar em mais essa ferramenta, esse veículo, esse podcast, que tem como alvo principal, glorificar o nome do Senhor, celebrar a Cristo, e através das nossas entrevistas, das nossas conversas, dos nossos testemunhos, edificar a igreja e alcançar a todos. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar aqui. Gente, antes de nós começarmos, como esse episódio é um episódio em especial, nós queremos também mostrar para vocês as canecas que nós fizemos. É um presente também para o nosso pastor do podcast Cristo Vivo. E nós temos uma surpresa muito especial para você. Nós queremos agradecer também a irmã Lourdes, membro daqui da igreja, que ela preparou para o pastor um presentinho muito especial. O Insta dela é Bolos, Doces e Salgados. Ela preparou esse presente para o pastor. E aí, no final do episódio, o senhor vai levar a caneca e o bolo. Ô, Lourdes, Deus abençoe, muito obrigado, viu? Pelo presente que mostra o carinho que a irmã tem por nós. Muito obrigado. Deus abençoe. Irmã Lourdes, Deus abençoe. Muito obrigada pelo presente que a senhora tem preparado pra gente. E vocês sigam a página do Insta da Irmã Lourdes, façam suas encomendas, porque é uma bênção e é uma delícia. Pastor, antes de nós começarmos, o senhor poderia fazer uma oração? Sim. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade e sabemos que o Senhor está aqui. Queremos pedir também que a sua presença possa alcançar, possa se manifestar, trazendo cura, salvação, libertação, restauração e acrescentar a fé e nutrir a esperança daqueles que estão conectados conosco. Usa essa programação para a tua glória, nos dirige em toda a nossa conversa e ao final desse podcast possamos entender que o Senhor, através dessa conversa, alcançou vidas para a glória do teu nome. Amém. Amém. Bom, gente, nós vamos começar desde o início, né? O pastor ele tem uma grande e longa história e nós queremos saber, pastor, ele já tinha gravado um podcast antes e a gente retirou algumas informações de lá. Nós queremos mandar também um abraço para a Igreja Canaã. E antes do pastor nascer, ele já tinha uma promessa. Conta um pouquinho pra gente, pastor, como que foi antes do seu nascimento, essa história que aconteceu com a sua mãe também. Em 1967, a minha mãe, depois de uma situação familiar muito delicada, decidiu, juntamente com meus irmãos mais velhos, a Conceição e o Beto, ela decidiu sair de casa. Ela arrumou até um lugar para estar e ela esperou meu pai sair para o trabalho, preparou as coisas para sair. Justo quando ela estava prestes a sair, duas missionárias pararam na porta da nossa casa, pediam um copo de água para minha mãe. Minha mãe foi servi-las, E Deus tomou essa missionária para falar com a minha mãe, que não era para ela ir embora, que Deus ia salvar o meu pai, que Deus tinha uma obra na minha família. E a missionária olhou para esse terreno, que hoje é a igreja, E aquele tempo era um lugar onde as pessoas buscavam outras coisas. E a minha mãe falou, olha, aí na frente é um lugar onde as pessoas cultuam outras coisas.
Aí a missionária falou para minha mãe: "Olha, aí vai ser uma igreja, vai nascer uma igreja, um filho seu que ainda não nasceu vai ser pastor nessa igreja". Que lindo. Aí a minha mãe, por obediência a Deus, Uhum. decidiu ficar, decidiu viver o que Deus tinha falado, né. Isso foi em 1967, eu nasci em 1969. Aos 16 anos eu aceitei a Jesus como Salvador. Em 2000 nós compramos o terreno aqui e hoje estamos vivendo no lugar da promessa de Deus, né. Que bênção. Realmente do jeito que Deus falou, é que nós estamos vivendo o que ele falou. Sim, e é interessante também porque a sua mãe, ela estava prestes a sair de casa, né. Uhum. Você tinha irmãos na época? Então eu tinha a Conceição, né, que é minha irmã. Aham, Nós éramos em 6 irmãos, 2 faleceram, hoje nós somos em 4. sim. A Conceição, Beto, eu e o Marcos Paulo, né. Então já havia meus 2 irmãos, minha irmã e meu irmão, né, um casal de irmãos. Depois de 2 anos dessa promessa, dessa profecia, é que eu nasci, O Samuel, o né. famoso Samuel, né, filho da promessa. E aí nisso, pastor, que o senhor nasceu, cresceu, a gente ficou sabendo também que a sua adolescência, o senhor era bagunceiro, né. Como que foi a sua adolescência, esse seu crescimento? Eu eu nasci e cresci nesse bairro onde a igreja sede hoje, né. Aham. E minha mãe não era o Július, mas tinha 2 empregos. Então, a ausência do meu pai, né, que passou o tempo, eles se separaram, meu pai foi morar em outro lugar, faltava aquela referência de um pai, minha mãe saía de um emprego, ia para o outro, então é assim, eu fui criado, praticamente na rua, né. Ia para a escola, tudo, tinha uma tia que cuidava da gente, mas chega aquela fase da adolescência que a gente quer criar asas, quer tomar alguns caminhos, né. Então, realmente, tudo aqui para mim era acessível, mas Uhum. muitas coisas que eu fiz era para se enturmar na galera. Pra se encaixar, né. É, a gente chega uma fase na vida que você quer se encontrar. Então você vê algumas tribos, né, e você tenta se encaixar no padrão daquela tribo. E eu, por eles fazerem, eu achei que eu também devia fazer. Pois eles usarem, eu também queria usar. Mas, além do se encaixar, era um tipo de uma anestesia, né, que eu tentava usar, que eu tentava fazer para ver se eu saía um pouquinho da realidade difícil que a gente tinha, né. Sim. Então, realmente a minha infância, ela foi meia complicada no sentido de querer me encontrar, de querer, saber quem eu era, e parte da sociedade eu ia me encaixar, né. Sim. Mas em todo esse tempo, por causa de uma promessa, Deus me preservou, Que Deus bênção. me guardou. E é interessante também, né, porque mesmo o Senhor nesses maus caminhos, nessa fase de querer se conhecer, Deus já estava preparando o Senhor, porque ele sabia da promessa que você tinha, né. Sim, sim. E o Senhor já sabia também dessa promessa? Minha mãe, ela começa a falar dessa promessa para mim depois que eu aceitei a Jesus, né. Ah, Então, sim. até antes eu não sabia dessa Uhum. promessa de Deus na minha vida, né. Sim. E como que foi, assim, essa fase entre a transição da juventude, que você cresceu, e aí você se encaixou nos grupos, mas aí depois o senhor como que foi quando você realmente percebeu, assim, que não era o caminho que o senhor queria? Então, na verdade, Cristo vai nos cercando, né. Sim. Cristo vai nos encontrando nos nossos Aham. caminhos, nas nossas decepções, nas nossas frustrações, né. Eu senti, apesar de usar drogas, a primeira coma alcoólico que eu tive foi com 8 anos de idade. Nossa. Descobri as drogas, né, com a idade de 10 anos, passei por abusos, e isso me frustrou muito, né.
porque às vezes as pessoas que a gente mais confiava é que me mostrou o caminho da droga, o caminho da bebida, que abusou sexualmente de mim, né? Então, eu tinha tudo para ser um revoltado, tudo para Sim. ser um perdido, né? E de repente os ambientes que eu ia para o Seven, eu ia para o Bus, eu ia para Sunshine, eu ia para as cascatas, eu ia para os bailes, eu ia para os campos de futebol e aquela pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu cheirava, eu fumava, eu injetava e já não viajava mais. Pelo Parava contrário, de fazer eu efeito, né? ficava pior do que antes, né? Uhum. Teve vezes eu ir no salão de baile, chegar lá e não ficar 10 minutos, porque eu dizia, não tem mais graça. E aí, quando eu entendi que a vida para mim não tinha mais sentido, eu tentei o suicídio, né? Com 16 anos de idade, eu subi numa cadeira, peguei uma corda, e a hora que eu fui dar o impulso, eu ouvi uma voz que disse: não faça isso porque eu te amo e tenho um plano na sua vida. Desmaiei, não sei como a corda arrebentou. Daqui a pouco minha mãe chega me chamando. Falei, estou aqui. Ela, glória a Deus, glória a Deus. Eu estava na casa da irmã Amália e Deus falou que enviou um anjo aqui para te dar o livramento de morte. Depois de uma semana, eu estou chegando no campo de futebol. Minha irmã, a Conceição, falou: olha, tem uns irmãos que vieram orar por você. Eu vou pular a janela. A janela estava quebrada, só abri para o lado de fora. Falei, vou entrar debaixo da beliche. Meu irmão menor já estava debaixo da beliche. Eu vou entrar no banheiro. Minha irmã entrou no banheiro. Não tinha pra onde É, fugir, era com você. eu usava cabelo Black Power, né? Estranho. Tem foto? Black Depois, Power. ó, depois na edição vai colocar É, uma foto que a gente quer ver, hein? nossa, era estranho, era esquisitinho, né? Aí, falei, vai orar, mas pôr a mão no meu cabelo, vai é outra. É assim mesmo, Aí cachear. o irmão, que nunca tinha me visto, eu não falei isso para ninguém, porque nem para morrer eu presto. Não contei para ninguém, né? Com vergonha de não ter conseguido morrer. Porque eu pensei, eu morrendo, não vou dar mais tristeza para minha mãe, porque eu era perturbadinho. E eu falei, não vou dar mais tristeza para minha mãe, não vou dar mais trabalho para ninguém. Então, quando eu não consegui nem morrer, eu falei, acho que se alguém souber que eu tentei e não consegui, vai ser mais vergonha para mim. O irmão Marcelo Albuquerque colocou a mão no meu cabelo, orou por mim e, usado em profecia, eu nem sabia que Deus falava, mas Deus falou. Uma semana atrás você quis se matar enforcado, na cadeira, Nossa. falou onde foi, e disse assim: eu falei com você, eu sou Jesus, eu falei com você. Se você aceitar o meu propósito na tua vida, eu te garanto, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Isso foi em 86. E até hoje, até que tem me ajudado o Senhor. Mas o lindo disso é que eu aceitei a Jesus, eu fiz a minha confissão de fé em junho de 86. Em março, eu estava saindo de um baile das 10 às 4 ali na. Hoje é Tabernáculo de Deus, mas era um salão de Sim. baile chamado Sede. Foi um baile das 10 às 4, estamos descendo. Aí tinha uns irmãos que tinham ido na igreja, numa vigília, e um senhor começou a olhar para mim, do nada começou a dar risada. Hihi, hihi. E aquilo daqui a pouco foi. Aí um amigo meu falou para o outro amigo que esse tio está olhando para nós. Mas não mexe com esse povo, não. Minha mãe é desse povo aí, dança sem música, fala língua que ninguém entende, deixa ele quieto. Mas aquilo foi me irritando, porque eu percebi que ele estava olhando para mim. Eu cheguei para ele e falei: tio, tem alguma coisa errada comigo? O senhor está olhando para mim? Aquele senhorzinho pôs a mão em cima da minha, tremendo, disse: tu dança para o mundo, neguinho, mas Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Isso foi em março. Em junho eu aceitei a Jesus.
Mais ou menos 5, 6 anos depois, eu fui numa igreja, pela bondade de Deus, pregar, na igreja Taboão da Serra. Aí o irmão que veio me buscar foi falando comigo, né? Nossa, o nosso pastor lá tem cento e poucos anos, ele anda com andador, não enxerga por causa da diabetes, mas quando Deus toma ele, pastor, o irmão Luiz, que coisa linda que Deus usa aquele irmão. Tal. Cheguei na igreja, sentei lá, esperei a hora do culto começar, entrou aquele senhorzinho, né? Andando com Nossa. andador e tal. Aí o irmão que me levou foi apresentar para o pastor. "Ah, aqui o irmão que Ele vai te pregar reconheceu? hoje." Ele não enxergava. Ah, Né? Aí pegou na minha mão, esse aqui é o pastor, o irmão que vai pregar hoje. Olha o que eu falei, a paz do Senhor, aquele senhorzinho. Ih, eu não você veio falei que com Jesus fé. ia te pegar. Nossa, Quer que dizer, bênção. aí eu falo para você, filha, eu não conheço tudo de Deus, mas o pouco que eu conheço, eu posso dizer, esse Deus existe, esse Deus é real, esse Deus ainda hoje se manifesta na Terra. Já falei demais, né, mamãe? E são experiências, assim, que o senhor viveu com o passar do tempo, por exemplo, o senhor percebeu realmente na primeira vez, quando o pastor tinha ido na sua casa, que você tinha tentado se suicidar, e ele falou realmente disso, foi ali que você percebeu que Deus existia e que ele falava com as pessoas? Eu já tinha tido algumas experiências com Deus. A minha mãe sempre falava de Deus, minha irmã Uhum. sempre falava de Deus. A história da minha família é meio estranha, sabe, filha? É assim, é milagre. Porque a minha mãe aceitou a Jesus e foi encontrar minha irmã no outro dia para falar para ela que tinha aceitado a Jesus. Aí quando as duas se encontram, eu tenho uma novidade para te falar. Eu também tenho. Qual? Ontem eu aceitei a Jesus. A Nossa! outra, não vale, eu também aceitei Jesus. Quer dizer, no mesmo dia, na mesma hora, em Aham. lugares diferentes. Então a minha família tem uns negócios com Deus aí meio sério. Então Sim. minha mãe sempre falava de Deus, minha irmã sempre falava de Deus, evangelizava, Deus deu sabedoria para ela, sabe, me abortar. Uma coisa que eu sempre gostei foi de música. E minha irmã, quando eu ia no serviço dela, sempre colocava louvores lá para mim escutando. E Uhum. parece que não, mas a semente vai vir, Sim, é Deus vai verdade. trabalhando. E um dia num baile, eu já estava prestes a aceitar Jesus e eu não sabia. Eu falei, mas se Deus existe mesmo, eu queria que ele me desse uma prova disso. Aí eu fui pro baile, bebendo, fumando, cheirando. Aí uma moça caiu possessa. A moça caiu possessa. E vai daqui chamar um pastor. Pastor, ele já devia ter uns 80 anos. O pastor chegou lá em 5 minutos. Aí eu olhei, vi gente armada, vi gente que fazia halteres, tinha um lutador de boxe. Eu falei, puxa, ninguém conseguiu. E esse senhor chegou aqui, trazendo a presença de Deus e o demônio foi embora. Nesse baile tinha umas 200 pessoas. A hora que ele foi saindo, eu estou na porta, ele olhou para mim e falou, você não pediu para Deus hoje te dar uma prova? Nossa! Então Deus já estava, né, Já estava manifestando, trabalhando, né? manifestando. Aos poucos, assim, você percebia o agir de Deus, sem Ah, saber que era Deus na sua vida? isso, isso. Porque você tinha comentado, né, que como suas tias já ouviam louvores e tudo, aos pouquinhos Deus foi te pegando, assim, nas curvas, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo também. Eu tinha a Cristo, assim, na minha rotina, mas eu não estava totalmente inteira para Ele. Uhum. E aí, depois desse tempo, né, que o senhor realmente entendeu que precisava seguir o seu propósito, que tinha uma promessa, como que foi, assim, o crescimento? Como que foi quando o senhor começou a ser pastor? Esse meio tempo, sabe? Então, como eu disse, eu aceitei a Jesus em 86 e até que Deus me deu graça para não sair da sua presença. A graça de Deus me mantém de pé. Eu aceitei a Jesus numa terça-feira, na casa da minha mãe. Começou a ter culto na outra segunda, e nesse culto eu fui batizado com o Espírito Santo. Deus fez algumas coisas na minha vida muito rápida, porque Deus Sim. sabia o que eu era sem Ele. E hoje eu estou aqui para dizer o que eu sou com Ele. Né? Então,
Passamos pelos tempos normais, né, do tempo, da espera, porque todo aquele que Deus chama, Deus lapida, né? Aí fomos fazer parte da mocidade, passamos pelas águas batismais, fui levantado a cooperador, e Deus foi trabalhando com o tempo, nos moldando, nos tratando até hoje, né? Nos moldando, nos tratando para chegarmos aqui, né? Sim. Então é assim, Jó capítulo 8, verso 7 diz assim: não despreze os pequenos começos, porque você vai crescer, né? Então Deus, em pequenas coisas, na minha vida estava fazendo uma grande obra. Bom, e mesmo com pouco tempo de conversão, as coisas foram acontecendo na sua vida um pouco rápidas, né. Conta pra gente como que foi, o início do seu meio pastoral e também você conheceu a Joselice, né. Conta um pouco pra gente como que foi essa história. Olha, eh, a transição de sair do sistema do mundo, porque no mundo a gente ainda está, né? Mas sair do sistema, do ritmo do mundo, exigiu de mim escolhas, e decisões e posicionamentos. Porque você imagina, eu com 15 anos, teve uma vez que eu saí de casa na sexta-feira e voltei na quarta. Então, baladeiro, como a gente dizia, zoeiro, né? Às vezes as pessoas pagavam para eu ir. Não, vamos levar o Izão, né? A gente chamava de Izão. Vamos levar o Izão que é bagunça garantida. Aí eu aceito a Jesus, né? E de repente eu olho uma nova realidade, né? Eu pesei na balança o que eu estava sendo sem Cristo e o que eu podia ser em Cristo. E Uhum. ainda, primeiro mês foi muito complicado, porque vinha a saudade, vinham os convites, vinham as oportunidades, e eu tive que tomar uma escolha. Porque enquanto você não toma um posicionamento, o inimigo fica minando. É verdade. Então eu fiz uma escolha, né? Eu aceito o plano de Deus na minha vida. Né? E aí Deus me batizou com o Espírito Santo, como eu falei. Uma das coisas que a gente precisa, sabe, como igreja hoje, naquele tempo eu fui abraçado pela mocidade. A mocidade veio, não, nós queremos você na mocidade com a gente. E vinham na minha casa me buscar, sabe? A mocidade me abraçou, isso me deu muita força. Hoje parece que a gente está meio, quando na verdade Deus quer algo Juntar, coletivo, né? é verdade. Um ajudando o outro. Então o apoio da mocidade naquele tempo para mim foi um divisor de águas, porque eu olhei e falei, poxa, a igreja também tem jovem. Você se sentiu Né? acolhido, né. Nossa, foi muito bom para mim. Né? E o pastor me abraçou, me chamou de filho, né? Me chamou de filho, me abraçou e falou, olha, eu quero caminhar com você. E me chamava para fazer visita, oração, mas tudo isso era Deus me moldando para eu estar aqui hoje. E Uhum. Deus mostrou para o pastor, falou, olha, hoje você está começando, mas Deus já me mostrou que você vai ser lá na frente. Então eu quero apoiar. Quando a igreja entende que nós não estamos aqui para competir um com o outro, mas para somar, quando nós deixamos o nosso eu para viver o propósito do eu sou o que sou, a igreja ganha força com isso, sabe? Uma das áreas que mais o inimigo tenta minar hoje é as indiferenças, né? E um reino dividido contra si mesmo perde a força, perde o potencial. Mas naquele tempo eles me abraçaram, cuidaram de mim, né? O pastor me abraçou. E com quase 2 anos na igreja, Deus um dia falou para mim: eu tenho algo rápido, eu tenho um povo te esperando, e eu vou te dar um lar primeiro. Aí a Joselice morava com a tia dela lá no Carrãozinho, lá do lado do Jardim Santo André, São Mateus, aqueles Uhum. lados, né? Morava lá. E de repente ela vem morar aqui na casa dos pais dela, né? Morar com os pais. Ela vai congregar numa igreja, não se encontra na igreja. Ela vem a assistir um culto na igreja onde eu estava congregando, e Deus direcionou que era ali.
que ela devia ficar, né. A Joselice, aquele tempo, não gostava de pretinho. Olha o tição que Deus Eu quero é, ver a reação dela quando ver é. esse vídeo. Não, mas aí ela fala: "Olha, Luiz, eu olhava para você e falava, não tem como, né, e hoje eu não consigo viver sem ela e ela sem a mim, né". Então nós nos encontramos na igreja, começamos a fazer parte da mesma mocidade. É isso que eu falo para os jovens hoje. Criou-se um vínculo de amizade, depois foi nascendo um sentimento, e quando nós começamos a conversar sobre projeto, a gente via que tinha a mesma afinidade, mesma visão, mesmo propósito, porque Deus, ele não une só o casal, Deus une o casal por causa de propósitos, né. Sim. Então, dentro disso, Deus foi direcionando, Deus foi nos encaixando, nos moldando. Em 1 ano e meio nós namoramos, noivamos e casamos, né. Hoje estamos há 37, 38 anos, nessa união, e eu acredito, feita por Deus. Quando você conheceu a Joselice, como que foi? Ela te ajudou nesse processo? Como que foi? Como ela te ajudou a continuar a caminhada com Deus? Então, é como eu disse, Deus une pessoas para se completarem, Deus une pessoas para viver um mesmo propósito, né. Isaías 41:6 diz: "Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te", né. Então é assim, hoje eu consigo entender que não existe vitória de um se o outro não participar. Se um está triste, os dois estão tristes. Se um vence, os dois estão vencendo. Se um constrói, os dois estão construindo, né. Então, eu posso dizer para você, filha, que a Joselice tem uma parte muito importante em tudo que Deus construiu na Uhum. minha vida ministerial, na minha vida familiar. Ela aceitou o propósito de Deus, né. Sim. Ela me aceitou, aceitou o propósito de Deus. Eu aceitei ela, eu aceitei o propósito de Deus na vida dela. E esses propósitos hoje se somam, né? Hoje se fundem, né? O que Deus tem com ela, Deus tem comigo, o que Deus tem comigo, Deus tem com ela. E assim nós estamos caminhando, né? Ela contribuiu, né, para a Muito, promessa que Deus tinha em feito. tudo. Que bênção. Bom, e uma pergunta também que eu queria saber, na verdade, eu fiquei mais na dúvida. Como que o senhor, vendo assim, essa visão de futuro agora, como que o senhor consegue conciliar o ministério com a família, cuidar também do seu casamento, dos seus filhos? É, tudo vai da administração do tempo, né? Uma parte não sufoca a outra. Sim, Eu procuro ser pastor aonde Deus me colocou, mas também ser o pastor da minha casa, da minha família, né. Uma coisa não sufoca a outra. Se, de repente, eu estiver fluindo na igreja, mas o meu lar está sofrendo, então não estou tendo sucesso na igreja. sim. É lógico que, como pessoa, nós não somos perfeitos, mas podemos procurar fazer o nosso melhor, né. Compreender as limitações dela, compreender as minhas limitações, procurar servir a todos, né, porque hoje eu não me vejo sem minha família, hoje eu não me vejo sem a igreja, mas a gente procura conciliar tudo, né. Às vezes, a carga é pesada, mas Deus não erra nas suas escolhas. E todo aquele que Deus chama, Deus capacita. Deus vai nos dando graça, Deus vai nos dando sabedoria, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos tratando. Até quando erramos, Deus nos dá a oportunidade de consertar e mudar a rota, né. Sim, Em tudo isso, Deus seja louvado. sim, que bênção. E então o segredo disso tudo é a gente saber conciliar também o nosso tempo, né, Uhum. saber dividir as coisas. E conta pra gente, como que foi o nascimento da primeira igreja? A sede foi a primeira que construiu, né? Eu costumo, dizer que Deus cria caminhos no meio das dificuldades, né.
Naum chega a falar isso, o profeta Naum diz que Deus cria caminhos no meio da tormenta. Quando nós pastoreávamos a Igreja Cristo Vivo, ainda não era Igreja Cristo Vivo, era Cruzada Cristo Vivo. E era um grupo de irmãos de várias igrejas que faziam cultos ali na estação ferroviária de Santo André, que faziam cultos na cadeia, e os presos começavam a aceitar a Jesus, e nós, junto com esses irmãos de várias igrejas, cuidávamos da família do preso, para quando o preso saísse, já tivesse um suporte na família, né? Para Uhum. receber ele bem. Fazíamos cultos na estação ferroviária de Santo André. De repente, pessoas começaram a aceitar Jesus, e essas pessoas, indo para outras igrejas, também não se encaixavam. O que a gente vai fazer? Abrimos um ponto de pregação, que era a Cruzada Cristo Vivo. Com o tempo, Deus falou, agora não é mais cruzada, agora é igreja, para abraçar essas pessoas que estavam aceitando a Jesus, mas não tinha o depois do culto, não tinha um Uhum. acompanhamento depois. Agora as pessoas aceitavam Jesus, a gente dava o suporte para elas, né? Então, a primeira igreja era na rua Arthur de Queiroz, 244, no centro de Santo André. Aí tinha a segunda congregação, que era no Parque São Vicente. Só que a promessa de Deus era aqui. Mas é assim, às vezes para nós chegarmos aonde Deus quer, Deus vai nos moldando e lapidando pelo entorno, né, pelo Sim, caminho. todo um preparo, né? A igreja em Santo André fechou, a igreja no Cidade de São Jorge ia fechar, e surgiu a oportunidade de alugar um salão grande, que já era uma igreja, estava fechada, a 2 ruas acima de onde nós estamos hoje. Uhum. Um dia, o teto da igreja caiu. Como a gente vai fazer para abrigar esse povo? Alugamos um lugar que era um sacolão, uma rua abaixo. Aí, orando, orando, falamos, nós temos que comprar um terreno, para agora ter uma sede própria. E minha mãe me fez lembrar, Deus falou que ia ser uma igreja, você ia ser pastor aqui. A direção é aqui. Vamos falar com o proprietário que morava ali no Parque Miami. Não estou vendendo. Passaram-se um mês, eu fui de novo, eu estou vendendo. Nossa. E ele queria, na época, naquela época era 150 mil. A igreja tinha 3 mil no caixa. Ele falou, eu quero à vista. Orando ao Senhor, orando, Deus falou uma madrugada para mim, levanta, vai até o terreno, toca os seus pés e declara, essa é a terra que Deus prometeu. E lembrei de Josué capítulo 1, quando diz, aonde pisares a planta do teu pé, o Senhor te dará por herança. Era 4 horas da manhã, estava aqui nesse terreno, orando e dizendo, essa é a terra a qual Deus preparou. De manhã cedo Deus falou para mim, vai até Ribeirão Pires, fala com o doutor Antônio, era um dentista, fala com ele o que está acontecendo. Deus só falou isso. Uhum. Fui lá, falei com ele, ele olhou para mim, chamou a secretária e falou, sabe aquele dinheiro que eu ia comprar o apartamento? Não vou comprar mais não. Vai com ele no banco, passa essa quantia para ele, pagamos à vista. Pagamos à vista. O que faltava, ele perguntou para mim, quanto vocês têm lá? Eu falei, a gente não tem 3 mil. Chamou a secretária dele, não vou comprar mais aquele apartamento, não. Nossa. Vou, vou investir na igreja, não falou investir, vou abençoar a igreja. Aí combinamos aos poucos devolver para ele, e assim fizemos, né? Uhum. Mas o mistério maior é que aquele apartamento, olha, aquele apartamento era para ele sair da casa dele, outra pessoa, e morar no apartamento. Uhum. Deus mudou tudo. Hoje ele está no lar dele, com a esposa dele, com a família dele, e o nome do Senhor sendo glorificado. Que E lindo. nós estamos na terra que Deus prometeu.
Já tinha preparado, né. O Tudo. senhor estava preocupado em comprar o terreno, mas antes mesmo do senhor nascer, o senhor já Deus já tinha falado, né, que viria para cá. Porque Deus é diferente de todo escritor. Sim, Deus começa do fim para o começo. Aí Deus verdade. chega e fala: olha, o que eu tenho para você é isso. Você aceita? Aí se você tira a caneta da mão de Deus para escrever a tua história, você se perde. É verdade. Agora, se você decide viver o que Deus já escreveu, porque Deus não tenta, Deus não improvisa, Deus tem projetos, né? É que tudo já está preparado. Basta a gente se posicionar e pedir e deixar Deus nos preparar para viver aquilo que já está preparado, né? Então Sim, foi assim, essa casa é uma casa de milagre, sabe? Antes de eu nascer, antes de vocês nascerem, eu já nos vi aqui, né? sim, E esse exatamente. Deus para mim é fantástico. Me É surpreendo verdade. todo dia quando eu falo dele. Que bênção, gente. E foi assim que nasceu, né, a igreja sede. Hoje a gente Isso. sabe que o ministério ele conta com 10 filiais, incluindo também em Alagoas, né. Conta pra gente como que foi, assim, essa construção de uma igreja em Alagoas? Nós temos um casal, o nosso irmão Manuel, hoje ele é pastor, e a Mônica, que hoje é missionária. Eles moravam aqui na Toledana, aqui Uhum. do lado da igreja. Mudaram ali, foram morar no Lamartine. A Mônica é um milagre. Ela passou por uma enfermidade muito séria, que os médicos desenganaram ela, e Jesus curou. E o pai dela, lá em Alagoas, ficou enfermo. E ela foi viajar para Alagoas para ficar alguns dias. Esses dias se tornaram meses, se tornaram anos. Nossa. E um dia eu acordei e falei para a Joselice, né? Joselice, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que aparecia um nome na minha frente, Alagoas. Ela falou para mim, mas você conhece alguém lá? Não. Ela vai ver que vai vir algum convite para você pregar lá tal, né? Vamos aguardar. No mesmo dia, a Mônica me liga. Pastor, queria saber o que, que a gente pode fazer. Eu falei, o que, Mônica? O senhor sabe que eu vim cuidar do meu pai aqui, e as pessoas aqui no sítio não conhecem Jesus. Eu estou falando de Jesus para as crianças. Tinha umas 50 crianças. E agora os pais das crianças estão vindo para a igreja. E o que, que eu faço? Eu queria sugerir ao senhor se a gente pode abrir uma igreja aqui. Eu falei, já está aberta, porque essa manhã Deus falou comigo, né? E hoje nós estamos lá, a igreja ela completou 10 anos. Nossa. E temos duas igrejas lá em Uhum, Alagoas, um trabalho muito abençoado, um povo, a igreja é no sítio, uhum. povo muito assim simples, mas cheios de Deus na vida, sabe? E Deus falou um dia para mim, vocês vão abrir igrejas aonde muitos não querem abrir. E Sim, graças a Deus hoje a gente vive essa dimensão do Senhor. Hoje as igrejas que nós abrimos não fomos nós que abrimos, foi Deus que abriu, né? Tem sido bênção. que bênção. Gente, eu tinha separado também uma frase que eu peguei do podcast que o senhor tinha gravado, né, anteriormente, Hum. e o senhor tinha dito que não queria abraçar o que Deus não está dando, mas também não queria rejeitar o que Deus estava trazendo. E como essa frase guiou as suas decisões? Martin Luther King uma vez disse assim: tudo que eu consegui com as minhas mãos, algumas delas eu perdi. Mas o que Deus pôs nas minhas mãos estão aqui até hoje. Verdade. Lendo a biografia de Martin Luther King, eu entendi. E na vida, o que mais nós fazemos durante o dia é escolhas, né? Tomamos decisão. Vou tomar café, vou tomar uma vitamina, eu vou vestir essa roupa, não, eu vou lá, não vou lá, hoje eu vou sair, não vou. Então, o que mais a gente toma durante o dia é decisão. E todas as decisões geram consequências. Então,
procuro tomar decisões segundo o conselho de Deus, porque aquilo que Sim, vem de Deus vem para permanecer, né? Aquilo verdade. que é do homem tem, assim, prazo de validade muito curto. As coisas de Deus são eternas, né. São eternas. Por isso que eu fiquei muito contente, gente, quando eu descobri realmente a história, assim, da sede e como que construiu tudo isso, porque tem toda uma história por trás. E falando também em histórias, a gente sabe que o pastor também realizou missões, né. O Uhum. senhor teve a oportunidade de ir para outros países. Conta pra gente um pouco como que foi essa experiência, assim, de ir para outros lugares para falar de Deus e da palavra de Deus. Sem falsa modéstia, minha vida é um milagre. E milagre você vive, porque, por exemplo, em 1987 deu uma enchente na casa dessa irmã Mábila. Ela morava ali atrás do Ceará do Cata Preta. E quando tinha um córrego lá, quando chovia, inundava tudo. E o pastor José Justino lembrou-se da irmã Mábila. Aí Uhum. ele desceu até a minha casa e falou: Luiz, vamos dar uma força lá para a irmã, porque eu imagino que a casa dela inundou. Era uma senhora viúva, uma senhora já de uma certa idade. Nós fomos lá. E quando entramos lá, filha, a água realmente estava batendo, sabe, no joelho da nossa irmã. A gente foi lá, começou a Nossa. mexer, tira a água, tal, tal. Aí, quando nós conseguimos ajudar ela um pouco, Deus tomou ela dizendo, acho lindo o jeito que Deus usava ela. Meu servo, eu vou te levar num lugar e já preparei tudo. E é fora desse país. E você, em algum momento, vai precisar de um tradutor. E esse homem já está te esperando. Para você saber que eu estou falando, ele é um homem negro, está com uma camisa clara, tem um óculos preto com detalhes brancos. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos foi em 2015, e duas vezes em 2015. No final de 2014, um irmão falou, pastor, para onde você gostaria de um dia ir conhecer? Eu falei, eu gostaria de ver ao vivo um dia aqueles coral americano, né? Nós vamos para lá, pastor, nós vamos. Até hoje, ó, sumiu. Mas Deus tinha uma promessa, Sim. Deus tinha falado. Aí eu estava pregando na igreja Canaã, em São Caetano, alguém lá nos Estados Unidos viu e Deus falou, chama ele, porque ele tem promessa. Em 15 dias saiu o passaporte e o visto. Não Nossa. sei explicar como. E Deus me levou para lá em 2015 duas vezes. Em 2017 voltei lá de novo. Aí eu estava lá em Orlando, fui em Tampa, Orlando, que é na Flórida. Aí uma irmã falou, pastor, nós estamos sabendo que você está aqui, dá para você vir para Houston? Aí peguei o avião, fui para Houston, fiquei lá uma semana com eles. Aí a irmã falou, olha, tem uma igreja que está sabendo que o senhor está aqui, quer que o senhor vai pregar lá. Dá para o senhor ir? Eu falei, dá. Aí quando eu chego lá, você fala inglês? Eu falo, nem português, filho. Nem português. Ah, mas tem um rapaz aqui que vai te traduzir. Esse rapaz, quando eu chego lá, negro, camisa branca, óculos escuros, detalhe branco. No Quando óculos. você viu ele, você lembrou? Na hora, Nossa. veio um flash. Na hora. Eu perguntei a idade dele, ele nasceu em 2005. Só que Deus falou com ele, falou dele para mim em 87. Nossa. A história do pastor é baseada nisso, né, em promessas quando as pessoas ainda nem Milagres, eram nascidas. menina, Que bênção. sabe? Então eu contei para ele, aí ele começou a chorar, ele falou, eu sou Ah, angolano, estava aqui passando um momento que eu não sabia se eu ia
ficar aqui, eu ir embora, que eu estou fazendo faculdade que está muito difícil, Uhum. mas vou ficar porque Deus falou com o senhor antes de eu nascer, que o senhor Uma ia me encontrar aqui. confirmação, né. Então, pela bondade de Deus, já fui 4 vezes nos Estados Unidos, pela bondade de Deus, já fui para a Itália, pela bondade de Deus, já fui para Israel 3 ou 4 vezes, fui para a Grécia, fui para a Turquia, mas tudo isso quem fez foi Deus, Sim, porque sem Ele nem da cama eu levanto. Então verdade. hoje eu consigo dizer, Deus existe, porque eu tenho visto Deus na minha vida. O Deus da Bíblia tem se revelado. Eu louvo a Deus por isso. E cada membro, cada congregação, sabe, eu vejo como presentes de Deus, como, sabe, Deus dizendo, olha a minha promessa se cumprindo dia após Sim, é dia. verdade. Então, eu posso não ter muitas coisas, mas o que eu tenho já é suficiente para eu dizer, Deus existe. Sim. Ele tem te abençoado, né, para que o nome dele seja glorificado, Sim, sim. as promessas também que ele tem feito. E uma coisa que eu achei interessante também, conta pra gente como que foi a viagem, assim, para Israel? Como que foi a experiência que o senhor teve lá? Então, de novo entra Canaã, né? Pastor Rogério, pastor Anderson, a Igreja Canaã. Em 2008, eles iam fazer uma viagem para Israel. Uhum. Então, uma caravana, umas 40 pessoas, e eu fui pregar numa segunda-feira lá. E aí eu vi os pastores falando da viagem e tal, anunciando para a igreja, olha, temos ainda algumas passagens e tal. Aí o irmão que estava do meu lado falou assim, quando que a gente vai? Aí eu brinquei com ele, falei, rapaz, eu pedi para Deus ter misericórdia para não evaporar a gasolina para chegar aqui. Eu sei lá quando eu vou para Israel, se eu vou. Acabou o culto, o pastor Rogério me chamou e falou assim, você tem passaporte? Falei, não, então tira porque você ganhou uma passagem, você vai com a gente. Nossa! Então, sabe, as coisas assim, filha. Sim, Eu não consigo explicar, só consigo viver. Quando eu vejo, já tá se cumprindo, né. e aí eu não posso, sabe, porque é ele que faz. Então, Mas é isso que Deus se alegra, né, quando mesmo a gente prosperando, continua com o coração humilde e grato a Ele, né, a gente percebe a gratidão que o Senhor tem a Deus. E conta pra gente, pastor, como que essas experiências, elas impactaram na sua fé e na sua visão ministerial? quando surgem essas oportunidades, eu entendo duas coisas, algumas coisas. Deus quer me ensinar, Deus quer me moldar, Deus quer me capacitar. Então eu procuro absorver, sabe, o mais possível, a trazer para a igreja. Porque Paulo Sim, disse: o que eu recebi, eu vos ensinei. Então, sempre quando eu vou, eu levo a Cristo vivo comigo. E ali eu procuro entender, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. O que o Senhor quer comigo aqui? Então, para mim, nunca é assim, uma viagem para ir na lojinha, comprar. Sempre é para aprender, buscar uma nova medida, um novo conhecimento. Então, eu procuro trazer bagagem para distribuir aqui na igreja, distribuir no ministério, né? Então, para mim é impactante, porque eu sei que a Cristo Vivo está indo comigo, porque eu estou indo buscar algo para a gente, sim. indo buscar algo para a gente. São bênçãos, né, que o Senhor tem a oportunidade de vivenciar, e não apenas vivenciar, mas também trazer, né, para a Trazer. igreja. Isso é muito É bom, muito assim, importante. lugares como Israel, você está andando por lugares onde aconteceu, né? E eu entendendo assim, aqui aconteceu e lá está acontecendo. Então Sim, eu vim buscar algo aqui para levar para lá. Então é sim. sempre bom mesmo. Que bênção. Uma frase também que o senhor tinha dito no podcast anterior é que é bom estar na igreja, é bom estar no altar, mas também é bom levar para fora, né? Levar não só trazer de fora, mas levar a igreja para fora. E o que o senhor acha desse novo projeto que a gente está realizando do podcast? O que o senhor tem a dizer sobre? Olha, antes de responder, eu queria. Esses dias eu tenho pensado muito disso. Uma igreja que não alcança os perdidos, ela pode estar perdida. Três coisas Deus chamou a igreja.
para louvor do seu nome, para edificar uns aos outros e alcançar os perdidos. Então, eu tenho orado assim: Senhor, nos ajude a preservar os de dentro, mas também a alcançar os de fora. Sim. Porque hoje a maior crise não é financeira, a pior crise é espiritual. E Paulo, dizendo aos Coríntios, no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, ele diz que Deus nos deu o ministério da palavra da reconciliação. Nenhum meio, nenhum órgão consegue fazer o que Deus quer fazer através da igreja. Então, hoje eu penso que a gente está perdendo muito tempo em coisas pequenas, sendo que Deus tem uma visão muito grande. Sim, Então, eu acredito assim: é bom estar na igreja, mas alcançar os de fora é e verdade. buscar os de fora. Sim, que bênção. E a gente tem, né, isso em mente, que o nosso podcast, esse vídeo que a gente está assistindo, possa alcançar outras vidas, que pessoas sejam edificadas também. E a gente tinha postado um story também na página do nosso podcast, e uma pessoa deixou uma mensagem também que eu achei muito interessante. Eu vou ler para o senhor. Legal. Ela comentou sobre o pastor. Ela disse que pode falar com muita tranquilidade e gratidão que o pastor ele é muito acessível, humano e cheio de amor pelas pessoas. Sempre foi muito cuidadoso, presente e sabe ouvir e aconselhar, com sabedoria e verdade, e sempre com graça. Ela disse que o pastor tem um coração pastoral de verdade, se importa e se emociona com isso que o senhor tem e que o senhor não é alguém distante, pelo contrário, é muito simples, transparente no trato com todos e tenho certeza que esse vídeo e essa entrevista que a gente está fazendo, ela disse que vai edificar a vida de muitas pessoas. E como que o senhor recebe esse carinho e essa responsabilidade, assim, de ter para com os membros? Um dia eu ouvi um pastor falando assim que ele andava com uma sacolinha o dia inteiro. Ninguém via essa sacolinha. Aí quando alguém dizia assim: olha, Deus te usou hoje, ele pegava aquele elogio e colocava na sacolinha. Quando alguém dava um testemunho na igreja: olha, que tal dia Deus usou o pastor, a palavra, ele colocava na sacolinha. À noite, quando ele chegava, ele abria a sacolinha e dizia: Senhor, é tudo para ti. Eu não sei quem mandou essa mensagem, mas eu agradeço, né? Poder marcar outras pessoas através de Cristo é a minha missão, nada mais que isso. Sim, tudo para a honra e glória do Senhor, né, gente? Uhum. Bom, nós estamos chegando quase no encerramento do podcast e nós queremos fazer aqui um quadro muito especial que é o ping-pong das perguntas, pastor. A gente separou aqui algumas perguntas aleatórias e a gente vai falar para o pastor e o senhor responde. Bom, primeira pergunta: um versículo que define a sua caminhada com Deus. Salmos 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Foi o primeiro versículo pós minha conversão. Sim, um lugar onde gosta de estar com Deus. Não vale em Israel, hein? Ah, a sós, às vezes no carro, às vezes no quarto. Qualquer lugar com Deus é um bom lugar. Sim, isso é verdade. Eu também, eu amo muito quando eu estou no meu quarto com o Senhor. Eu Uhum. acho que é muito bom a gente vir para a casa de Deus, mas também quando a gente está no lugar secreto, né? Uhum. No íntimo com o Senhor, é ali que ele se revela também. Até, perdão, Pode falar. até porque muita coisa que Deus faz em mim, por mim, através do culto, é resultado do particular. É verdade. O culto também começa, né? Ele continua no nosso quarto. Uhum. Isso é muito bom. E conta pra gente um louvor que te emociona. Aí é difícil, hein? Tem muita Ó, coisa gente, a boa, gente né? não comentou, mas o pastor também é compositor. Ele tem que vir aqui, retornar em um outro episódio do podcast pra gente falar sobre essas composições, hein? Ah, legal, legal. Vai ser muito bom. É, tirando os louvores que Deus me dá, né? Que nascem de experiências, daquilo que eu ouço, daquilo que eu
leio daquilo que eu passo. Uhum. Então, tirando os louvores que Deus me dá, um louvor que sempre me toca muito é o escudo, né? Sim, O mas é escudo verdade, é né? aquilo que eu gostaria de falar, né? De viver, e aquilo que eu professo, que Deus é o nosso escudo. Né? Isso toca muito no meu coração. É a sua vida resumida em um hino, né? Isso mesmo. Falando também em louvor, pastor, conta pra gente o que te inspira em escrever. Então, como eu disse, aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço e aquilo que eu passo. Eu costumo dizer assim, que aquilo que eu passo vira poesia, vira algo que testemunha o nome do Senhor através das músicas. Eu não Sim, sei pegar um papel e dizer, eu vou escrever, mas diante das coisas que eu vou passando, em frente, de aí Deus experiências, vai né? fazendo nascer, né? Que bênção. E por último, mas não menos importante, uma palavra que resume o seu ministério. Uma palavra, gratidão a Jesus. Tudo que eu faço não é para receber, porque eu já recebi. Não é para ser, é porque eu já sou nele. Então, Sim. a resposta que eu posso dar por aquilo que Jesus fez por mim é servi-lo. Amém, que bênção. Bom, gente, este foi o podcast. Nós queremos te agradecer, pastor Luizinho, porque o senhor aceitou, né, estar aqui com a gente, compartilhar suas experiências e que Deus venha te abençoar e continuar te dando forças para continuar essa caminhada, sabe? Que é muito inspiradora e que eu creio que muitas pessoas serão edificadas ao ver este episódio, ao ver este podcast, e que Deus possa te dar graça para continuar sendo exemplo para nós membros e para as pessoas de fora, que eu sei que quando a gente está aqui dentro, a gente percebe o exemplo que o Senhor é, mas também as pessoas de fora, os vizinhos, até familiares, né, percebem o exemplo que o Senhor tem sido para nós, e eu sou muito grata por isso. E eu quero pedir, pastor, o senhor poderia fazer uma oração para a gente encerrar o nosso podcast, para que Deus venha abençoar, né, esse projeto, continuar nos dando graça para que tudo dê certo. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque assim como tudo aqui é fruto de promessa, esse podcast também nasceu primeiro no teu coração. E pedimos, Senhor, que aqueles que estão envolvidos nesse podcast sejam tremendamente abençoados e usados na mão do Senhor. Não sabemos aonde esse podcast vai chegar, só sabemos que aonde chegar o teu nome vai ser glorificado. E através desse podcast pessoas te conheçam, pessoas tenham sede de ti, Senhor. Pessoas sejam salvas, libertas, curadas, tratadas e restauradas. Nós te louvamos, Senhor, pela visão desse podcast, por tudo que o Senhor tem feito através do podcast, e acreditamos que esse projeto não vai dar certo, já deu certo, porque na ótica de Deus o Senhor já viu na eternidade. Te louvamos pelas pessoas que disseram sim e que hoje vestiram a camisa e estão, Senhor, nesse podcast. Que o Senhor os abençoe de forma tremenda e especial, sempre dando estratégias, direcionamentos, sabedoria, para a glória e honra do seu nome. Amém. 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 Deus abençoe. E você que nos acompanhou até aqui, Deus abençoe sua vida, que você possa ser edificado. E não se esqueçam, gente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer como que aconteceu esse crescimento da igreja, como que aconteceu desde o início, para conhecer também a história do pastor. E conta pra gente nos comentários quem você quer trazer para este vídeo, algum convidado que você quer ver nos próximos episódios. Curte o vídeo, manda para os seus amigos, manda para os membros da igreja. E nós cremos que este podcast vai abençoar a vida de muita gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Nós somos a Igreja Pentecostal Cristo Vivo, uma Uma porta porta aberta aberta por por Deus Deus para para abençoar abençoar você. você. Dá tchau, dá tchau. Ah! Ó.
tomar um pouquinho de água. Eu tô tentando